Voltando ao momento de onde paramos, a entidade pergunta do que exatamente ele se arrepende. O protagonista diz que se arrepende de tudo. Desde que nasceu, nunca agiu por vontade própria, sempre empurrado pelos acontecimentos ao redor. E antes de perceber, sua vida chegou ao fim sem que ele tivesse vivido de verdade. A entidade diz que tem curiosidade sobre o tipo de vida que ele escolherá viver. Declara que aguarda com ansiedade a nova existência que está prestes a começar. Ao redor, borboletas coloridas surgem no ar, marcando a transição entre o passado e o novo começo. O protagonista se despede de Gui Ryeongja com um simples, sinto muito. O ancião, em prantos, implora que ele não esqueça a promessa, que impeça o casamento dele a qualquer custo. Com um sereno, cuide-se, o protagonista mergulha no portal que se abre diante dele. Gui Ryeongja grita uma última vez para que ele se lembre do que foi dito, enquanto o protagonista desaparece na luz. O capítulo parece chegar ao fim, mas na verdade está apenas começando. O portal se fecha em explosões de energia e luz dourada, deixando para trás apenas rastros luminosos que se dissipam lentamente no ar. Um novo par de olhos se abre, jovens, afiados e cheios de determinação. A câmera se afasta e revela uma multidão agitada diante de um palácio imponente, com guerreiros enfileirados e tensão no ar. O protagonista observa a multidão ao redor com olhos que já viram o fim do mundo. Aos poucos, começa a processar o ambiente, ele voltou de verdade. Diante dele ergue-se uma estátua monumental de pedra. O protagonista a contempla em silêncio, e uma única palavra escapa de seus lábios carregada de emoção contida: Pai. A estátua representa o demônio celestial, seu pai, que nesta linha do tempo ainda está vivo. A multidão ao redor grita e se agita. O protagonista, agora com cabelos negros e o corpo jovem do passado, sorri levemente ao perceber onde está. Um guarda o interpela, chamando-o de segundo senhorito, e perguntando quanto tempo mais vai fazê-los esperar. O protagonista voltou ao passado, e a história recomeça. O protagonista observa o ambiente ao redor com calma e lucidez, adaptando-se rapidamente à realidade do passado. Sua expressão carrega a mistura de alguém que já conhece o futuro, mas que desta vez escolherá um caminho diferente. Ao longe, sentado num trono imponente envolto em sombras e poder, aparece um homem de cabelos longos e postura dominante, o demônio celestial, pai do protagonista, vivo e no auge de sua força. O protagonista murmura, pai, ao enxergá-lo. Enquanto isso, um homem de olhar afiado e expressão fria reage com surpresa ao ouvir o protagonista. Logo depois, um guarda chama o protagonista de segundo senhorito e o questiona sobre a demora. Uma figura de cabelos ruivos e corpo musculoso surge com energia explosiva, declarando em voz alta que é hora de começar a batalha. Ao mesmo tempo, o protagonista observa o adversário com serenidade, como alguém que já sabe exatamente o que está prestes a acontecer. O protagonista contempla o cenário ao seu redor com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ele reconhece tudo, e então, com plena consciência do momento em que se encontra, murmura para si mesmo: hoje é o dia da nova batalha demoníaca. O demônio celestial, pai do protagonista e líder supremo do culto, faz um anúncio que abala todos ao redor. Ele não irá simplesmente escolher o próximo líder da seita por laços de sangue. Essa declaração imediata provoca um tumulto generalizado entre os membros do culto reunidos, pois significa que qualquer um, independentemente de sua origem, poderia se tornar o próximo demônio celestial, desde que seja o mais forte. Logo depois, o demônio celestial, pai do protagonista, formaliza a proposta com um torneio de combate entre os futuros líderes geracionais do culto. O vencedor da batalha final ganharia o direito de desafiar um dos filhos do próprio demônio celestial, e quem saísse vitorioso desse confronto teria um desejo atendido pelo pai. A arena se acende com expectativa e a competição começa a tomar forma diante dos olhos de todos. O protagonista se recorda daquele momento com amargura. Naquela época, ele se sentiu profundamente ofendido ao perceber que seu pai o havia escolhido para participar, não por enxergar nele um guerreiro poderoso, mas porque o considerava uma opção mais fácil de controlar do que seu irmão mais velho.
Porém, olhando para trás com os olhos de quem já viveu tudo aquilo, o protagonista compreende que a razão real era outra. Seu pai havia subornado o cozinheiro de sua cozinha. O protagonista revela que o cozinheiro, amando de seu pai, havia misturado um veneno dispersor de energia nos alimentos servidos a ele antes do combate, impedindo-o temporariamente de utilizar sua energia interna. Por conta desse golpe sujo, ele perdeu a batalha. Ao contar o ocorrido ao demônio celestial, seu pai, este não disse nada, e, pior ainda, olhou para o protagonista como se ele fosse o culpado por ter caído em um truque tão mesquinho. Após a derrota, o protagonista passou por diversas experiências que o empurraram até seus limites absolutos, numa tentativa de compensar a humilhação sofrida. Porém, os erros e fracassos acumulados ao longo do tempo foram corroendo sua posição na disputa pela sucessão, e ele percebe que toda a espiral de queda, começou naquele dia de derrota. De volta ao presente, o adversário do protagonista na arena o interpela com irritação, questionando como ele ousa ficar distraído com um oponente bem à sua frente. O protagonista, indiferente, responde com frieza perguntando o nome do adversário. O homem explode em fúria ao perceber que está sendo ignorado, revelando ser Gu Piungu, e exige respeito imediato. O protagonista reconhece internamente quem é Gu Piungu, o quinto discípulo de Gu Cheonpa, o demônio espada do céu de sangue, um dos 8 demônios supremos. Enquanto Gu Piungu exibe confiança e pressiona o protagonista com provocações, o protagonista reflete que não sabia disso no passado, mas agora sabe. Ao mesmo tempo, a cena revela que o pai do protagonista, o demônio celestial, observava a luta atentamente, querendo ver como o filho lidaria com aquela situação desfavorável, envenenado e sem energia. O protagonista raciocina internamente, com tudo o que aprendeu em sua vida anterior, seria capaz de derrotar Gu Piungu com um único movimento, sem sequer precisar usar energia interna. Porém, ele não pode revelar suas verdadeiras habilidades naquele momento, precisa ocultar seu poder. Diante de todos os heróis do culto reunidos na arena, o protagonista ergue o punho com confiança e declara sua intenção em voz alta. O protagonista anuncia diante de todos que lutará contra Gu Piungu sem utilizar nenhuma energia interna. A multidão reage com espanto e confusão, enquanto alguns murmuram perplexos. Outros, no entanto, se impressionam com a coragem da declaração e começam a aclamá-lo como um espadachim sem rival, e a arena vibra com os gritos da plateia. A aclamação da multidão continua ecoando pela arena com gritos de espadachim sem rival. Gu Piungu, inicialmente irritado, decide aceitar o desafio nos mesmos termos. Se o protagonista não usará energia interna, ele também não usará. A plateia reage com decepção e reclamações, achando que um combate sem energia interna seria entediante e uma perda de tempo. Gu Piungu, furioso com a situação, avança para o combate com sua espada e avisa que, embora não use energia interna, sua lâmina cortará tudo que tocar. Enquanto isso, o protagonista, ao esquivar do primeiro ataque, percebe algo curioso. Sente seu corpo jovem de forma estranha, como se estivesse em um invólucro diferente do que conhecia. Ele se questiona internamente se conseguirá movimentar esse corpo da maneira que deseja. Gu Piungu então ordena que o protagonista desembainhe sua espada. O protagonista responde com tranquilidade que não acredita precisar de uma espada para enfrentar Gu Piungu. A arena explode em risos e comentários, com membros do culto dizendo que o protagonista está humilhando o adversário abertamente. Gu Piungu, enraivecido, deixa claro que não matará o protagonista por ele ser filho do líder da seita, mas promete arrancar um braço seu. Gu Piungu desfere um golpe poderoso, e o protagonista reage instantaneamente com uma esquiva precisa. Internamente, ele avalia com satisfação que seu corpo jovem responde com velocidade superior ao que esperava. Logo depois, Gu Piungu lança outro ataque ainda mais intenso, e os dois se chocam em meio a uma explosão de força física pura. O impacto do combate faz o protagonista ser lançado para longe, e ele aterrissar com força no chão.
Enquanto se recupera, ele percebe que seu coração bate com uma intensidade que não sentia desde muito tempo. A adrenalina do corpo jovem o surpreende. Gu Pyong-gu, sangrando, se levanta furioso e acusa o protagonista de estar rindo dele. O combate continua de forma frenética, com trocas de golpes violentos. Os dois se chocam com força bruta, e Gu Pyong-gu leva um impacto pesado que o faz recuar com um gemido abafado. A sequência de quadros mostra a brutalidade crescente do embate, com golpes que reverberam pela arena inteira. O protagonista desfere uma sequência de ataques devastadores sobre Gu Pyong-gu, que começa a sucumbir diante da pressão. Sangue espalha pela cena enquanto os golpes do protagonista se tornam cada vez mais precisos e contundentes, demonstrando um domínio técnico muito além do esperado para alguém de sua aparente condição. A sequência de golpes do protagonista sobre Gu Pyong-gu atinge seu ápice, com ataques rápidos e certeiros que fazem o adversário desabar progressivamente. Gu Pyong-gu, já coberto de sangue, tenta resistir, mas cada resposta sua é neutralizada com facilidade desconcertante. Com Gu Pyong-gu derrubado e à sua mercê, o protagonista se aproxima e segura a mão do adversário, questionando com frieza se aquela era a mesma mão usada para administrar o veneno no passado. A pergunta deixa Gu Pyong-gu em choque, e, em seguida, o protagonista desfere o golpe final de forma decisiva, encerrando o combate com uma explosão de força. Gu Pyong-gu grita de dor enquanto é finalmente derrotado de forma definitiva. A plateia explode em reação, com pessoas ao redor olhando com espanto, inclusive algumas figuras próximas ao demônio celestial, pai do protagonista. O protagonista permanece de pé em silêncio diante do adversário caído, e seus pensamentos se voltam para o futuro, refletindo que, agora que retornou ao passado, não permitirá mais que os outros ditem o rumo de sua vida. O protagonista declara com firmeza, em seus próprios pensamentos, que não deixará mais ninguém influenciar a forma como ele vive. Enquanto isso, uma mão é estendida diante dele, gesto que marca o início do cumprimento da promessa do demônio celestial, pai do protagonista, de conceder um desejo ao vencedor. O demônio celestial, pai do protagonista, sentado em seu trono imponente, reafirma que concederá um desejo ao filho como prometido e o instrui a dizer o que deseja. O protagonista observa o pai e reflete internamente que, normalmente, qualquer um pediria uma espada rara ou um manual secreto de artes marciais, e que era isso que todos esperavam dele. O protagonista decide, no entanto, seguir seus instintos desta vez, ao contrário do que faria no passado. Com um olhar sereno, ele anuncia que seu desejo é outro. O protagonista revela seu desejo: ir caçar com seu pai, o demônio celestial. O pai reage com uma pausa de silêncio e leve surpresa. Diante da multidão ainda reunida, incluindo Gu Pyong-gu ajoelhado e derrotado no chão, o demônio celestial pergunta se o filho realmente quer caçar com ele. O protagonista confirma, dizendo ter ouvido que o pai gostava de caçar quando jovem e que gostaria de aprender com ele. O demônio celestial, pai do protagonista, aceita o pedido e informa que partirão juntos ao amanhecer do dia seguinte. Em seguida, o protagonista é abordado por alguém que o chama de idiota e comenta não conseguir acreditar que ele fez um pedido tão ruim. A pessoa pergunta seu nome com tom de raiva, gritando que irá matá-lo ali mesmo. O protagonista reflete com serenidade que, agora que voltou, a vida temerária e impulsiva que todos viviam ao seu redor simplesmente não o interessa mais. Ele está em um novo caminho, com objetivos claros e postura diferente de tudo o que foi no passado. Já em seu quarto, o protagonista se observa em um espelho e constata com espanto como é genuinamente jovem novamente, tão diferente do velho que havia se tornado. Em seguida, seus pensamentos se voltam para Hua Mug, um adversário perigoso de sua vida anterior. Ele raciocina que, se conseguir encontrá-lo e eliminá-lo antes que Hua Mug se fortaleça, poderá resolver tudo com relativa facilidade. O problema, porém, é que encontrá-lo será muito difícil. O protagonista recorda o que sabe sobre Hua Mug. Ele surgiu no Jianghu como se tivesse caído do céu, destruiu a Aliança Morin, a Aliança Não Ortodoxa e o próprio culto demoníaco, e depois desapareceu do mundo,
tornando-se uma figura sobre a qual há pouquíssimas informações. Tentar encontrá-lo espalhando seu nome seria um ato de provocação perigoso demais. Ao final, o protagonista conclui que sua maior prioridade continua sendo se tornar mais forte do que Hua Mug. A cena muda para uma área interna do complexo, onde alguém se aproxima do protagonista e elogia sua luta do dia, dirigindo-se a ele como "jovem maestro". O protagonista, ao ouvir a voz, reconhece imediatamente quem é, e pergunta se é Lia HN. Lia HN, guarda-costas do protagonista, confirma estar presente. O protagonista recorda internamente que Lia HN estava com ele naquele momento, e que, naquela época, não sabia que o enorme tamanho físico dela não vinha das artes marciais que havia aprendido, mas sim de uma técnica secreta chamada técnica de petrificação do corpo, uma arte rara que concede ao usuário a habilidade de endurecer o corpo como uma rocha temporariamente, conhecida apenas por poucas pessoas e ensinada diretamente a ela. O protagonista prossegue em seus pensamentos. Lia HN havia se lançado à sua frente para bloquear a aura da espada enviada por Hua Mug, sacrificando-se para mantê-lo vivo. Enquanto isso, no presente, Lia HN pergunta com inocência por que ele a está olhando daquela forma. O protagonista, surpreso, percebe que não sabia que a voz dela soava tão diferente do que imaginava. O protagonista reflete com peso que Lia HN havia estado disposta a jogar a própria vida por ele, mas que ele sempre a tratou como uma simples guarda-costas naquele momento, sem dar a devida importância. Ele a tinha como algo garantido, assim como as pessoas tomam o oxigênio no ar por garantido. A cena mostra os dois lado a lado num momento suave, com luz dourada ao redor. O protagonista olha para Lia HN e percebe, com certa surpresa, que ela é maior do que ele se lembrava. Lia HN, sem entender o olhar dele, faz uma expressão de interrogação